Shalom! Seja bem-vindo ao Vigia Agora. Nós estamos dentro desse desafio de uma convocação de 21 dias de jejum dos vigias pela nossa nação. E estamos entrando aí, hoje é o nosso 10º dia, onde estamos reunindo como remanescente, como sacerdotes da parte de Deus, orando, intercedendo pela nossa nação. E eu quero que você que está chegando aí, já demonstre o seu nível de expectativa. Hoje nós iremos nos reunir e nos unir no mesmo Espírito, entrar em concardia, em concordância para aquilo que Deus quer liberar através de nós, através das nossas intercessões. Seja muito bem-vindo, você que já faz parte do Vigia Agora, dentro dessa série aí de 21 dias. Eu quero que você coloque aí o nome da sua cidade. Eu vigio por Belo Horizonte, nós estamos aqui em Belo Horizonte, então coloque: eu vigio por São Paulo, eu vigio por Rio, eu vigio por Manaus, vigio por Imperatriz, vigio por Brasília, vigio pelo Brasil. Coloque aí, essa é uma declaração dos vigias para essa convocação dos 21 dias, e estamos aí vigiando pela nossa nação e pelas cidades da nossa nação. E hoje nós iremos vigiar pelas famílias do nosso Brasil, pelas famílias da nossa nação. Então eu queria pedir que você já compartilhasse aí essa transmissão com os seus familiares. Compartilhe aí com os seus amigos, com os seus familiares, os seus parentes, para que eles juntos possam também orar, vigiar pelas suas famílias, para que a palavra do Senhor venha se cumprir sobre as famílias da nossa nação. E compartilhe essa transmissão para que mais pessoas se despertem nesse tempo de intercessão, nesse tempo de jejum. E eu quero que você também, nós recebemos uma direção específica para essa convocação dos 21 dias, de tomarmos a nossa bandeira do Brasil. Então, se você está aí com a sua bandeira do Brasil, já tome a sua bandeira como um memorial. Isso traz para nós uma ação profética daquilo que nós estamos carregando como nação. Então, se você não tem a bandeira, coloque a bandeirinha aí. Eu quero ver a bandeirinha do Brasil nos comentários. E eu vou pedir um favor: compartilha mesmo, compartilha essa transmissão, porque essa rede, né, ela tá às vezes impedindo que a nossa live chegue para todas as pessoas. Então, eu já recebi várias mensagens de várias pessoas falando: eu não sabia, não tá chegando para mim que você está online, então não sabia que estaria online ou não. Então, muitas pessoas estão tendo dificuldade de acessar essa transmissão, e nós vamos fazer esse trabalho formiguinha. Então, se o Instagram tá com dificuldade de liberar aí o acesso para todos, nós mesmos vamos liberar o acesso para as pessoas, para que elas possam saber que nós estamos online. Olha aí que povo lindo! Olha aí, enchendo os comentários. Um beijo, Andréia de Campos, um beijo, Tiago de Campos também. Olha, Marilene de Imperatriz, sempre aqui conosco. Também temos várias pessoas aí. A Ju também tá aqui. A Marlene. A gente já formou uma grande família e eu quero ver todos vocês aqui 28, 29 e 30 de agosto para a nossa conferência Chamar, 28, 29 e 30 de agosto, estaremos juntos aqui para gerarmos essa manifestação dos céus sobre o nosso território brasileiro. E eu estou com muita expectativa de estar juntos com vocês presencialmente. Estarmos aqui juntos vai provocar um abalo nos céus. Aliás, já está provocando um abalo nos céus e um abalo na terra também. Se você não está
percebendo no espírito, há muita movimentação espiritual, não apenas no Brasil, mas também nas nações. Isso aí, Marilene, Imperatriz, eu aguardo o pessoal de Imperatriz aqui para abraçar todo mundo. E você que é de pertinho, olha só, Marilene tá vindo de Imperatriz, Maranhão. Então você que é de pertinho, não tem desculpa. Esse é um investimento que nós estamos fazendo pela nossa nação. É um comprometimento que nós estamos tendo em levantar torres de vigias para a nossa nação. É só você escrever Chamac. Se você não fez a sua inscrição, corra, faça a sua inscrição. Nós temos também um pacote caravana, temos pessoas que estão se unindo para formar uma caravana, que aí você consegue fazer a sua inscrição com um valor dentro de uma condição especial. Então traga aí pessoas junto com você para nós formarmos essa grande companhia profética se levantando sobre a nossa nação. Um beijo, pastora Alessandra, um beijo. Esse final de semana estaremos aí juntos na igreja, junto com a pastora Alessandra, celebrando esse tempo aí em Campos, no Rio de Janeiro. Bom, pessoal, hoje nós iremos vigiar pelas famílias. Já coloque nos comentários: eu vigio pela minha família, eu vigio pela minha família. Você não pode desistir da sua família. Eu vou dizer mais uma vez: você não pode desistir da sua família. A reconstrução de uma nação, e nós estamos falando de construir o futuro do Brasil, nós estamos falando de reconstruir a nossa nação dentro dos caminhos do Senhor. A reconstrução de uma nação, a reconstrução de um território acontece através da reconstrução de famílias. Não existe uma nação forte se não existe famílias saudáveis e fortes. Então você precisa vigiar pela sua casa, vigiar pela sua família, vigiar pela sua geração. O propósito da sua família, ele ultrapassa qualquer circunstância difícil que você esteja enfrentando. Guarde isso no seu coração. Todos nós, como famílias, em alguns momentos, dentro da nossa família, da nossa casa, da nossa parentela, vamos ter problemas, porque somos seres humanos e cada pessoa, ela é diferente na sua personalidade, na sua maneira de pensar, no seu comportamento, mas somos família, corre a mesma genética. Então, mesmo que hajam circunstâncias distintas ou situações diferentes acontecendo na nossa família, dentro da nossa família, que queira provocar algum desentendimento ou alguma divisão, você precisa, como filho de Deus, ter um entendimento que o propósito de Deus para a sua família, ele ultrapassa qualquer tipo de circunstância, seja qual ela for. O propósito de Deus ultrapassa todas as circunstâncias. E Deus tem um propósito para a sua família. Deus tem um propósito para a sua casa. A família, ela é ela é a menina dos olhos de Deus. Ela é um plano superior de Deus. A família nasceu do coração de Deus. Quando Deus formou o homem, Deus não formou o homem como um indivíduo. Deus formou o homem como uma nação, como uma família. Porque só há nação se existem famílias poderosas. E eu declaro que a sua família será poderosa nessa terra. A sua família será reflexo da glória de Deus. A sua família será o estandarte da glória de Deus aí na sua cidade e no seu território. Efésios 3, no versículo 15, diz que Deus toma o nome de todas as famílias nos céus e na terra. Eu vou repetir: Deus toma o nome de todas as famílias no céu e na terra. Isso é muito importante. A sua família, ela está sendo guardada por Deus. O guarda de Israel é aquele que guarda a sua família, é aquele que preserva a sua casa. E nós somos chamados a pelejar pela nossa família, a batalhar pela nossa família. Em tempos de crise, em tempos de dificuldades, em tempos de guerra, nós precisamos batalhar pela nossa família. O Brasil precisa de intercessores que batalhem pelas suas famílias. Nós
nós como igreja do Senhor somos chamados a batalhar, a levantar a causa das famílias nessa nação. O diabo tem tentado destruir as famílias dessa geração com toda a agenda woke. O diabo tem tentado entrar, infiltrar nas famílias para provocar divisão com todo tipo de ideologia contrária aos princípios do reino. Nós aqui como nação temos um alto nível de adultério e de divórcio acontecendo sistematicamente a cada 2 anos. Uma pessoa se casa e o casamento dura menos de 2 anos, essa pessoa já libera ali o divórcio, uma sentença de divórcio sobre a sua família. Isso não pode acontecer na nossa nação. Não podemos autorizar o avanço disso sobre a nossa nação. Deus quer que venhamos a batalhar pelas nossas casas. Nós somos chamados a guardar a nossa família, a preservar a nossa família, a batalhar pelos nossos filhos, a batalhar pelo casamento, a batalhar pelos nossos pais, a batalhar pelos nossos lares. Nós precisamos nos levantar para proteger, para defender a causa da família na nossa nação. Não podemos aceitar um índice grandioso de aborto que está acontecendo na nossa nação. Não podemos permitir que as trevas minem o nascimento da nova geração na nossa nação. Você quer conquistar o mundo, você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você quer ser uma pessoa reconhecida, você quer ganhar o mundo, você precisa primeiro ganhar a sua casa, precisa primeiro ganhar a sua família. De que adianta você ganhar o mundo se você perder a sua família, se você perder aqueles que são seus, se você perder o seu casamento? De que adianta você ser muito bem-sucedido? De que adianta você ser muito rico? De que adianta você ter muitas empresas se você não tem aquilo que traz significado a tudo que você possui? Porque a família traz o significado a tudo que você possui. Por isso Deus, desde o princípio, estabeleceu palavras sobre a família. Quando ele formou o homem ou a humanidade, ele diz: vocês devem frutificar. Por isso que eu disse que Deus, ele tem um pensamento geracional. O pensamento de Deus é geracional. O pensamento de Deus é familiar. Quando ele formou o homem, ele não formou o homem isolado ou sozinho, para viver sozinho. Não. Deus formou a humanidade e diz frutificar. Ninguém frutifica sozinho. Para você frutificar, você precisa ter a semente e você precisa ter o lugar para onde essa semente venha frutificar. Deus diz frutificar. Ninguém frutifica solitário. Nós precisamos nos unir, precisamos formar família para sermos frutíferos. Ninguém frutifica e ninguém multiplica sozinho. Então, quando Deus estava liberando a bênção para ali em Gênesis 1, a bênção da grande comissão, era uma bênção familiar, era uma bênção que constava o propósito dele correndo, fluindo sobre as famílias. E ele diz: frutifiquem, multipliquem, sujeitem e governem sobre a terra. Quando ele chamou Abraão, ele disse: Abraão, eu vou chamar, saia aí da sua parentela, eu vou fazer de você uma grande nação, você vai gerar famílias poderosas nessa terra e reis sairão dos seus lombos. Toda a promessa de Abraão era uma promessa familiar. Por isso nós devemos não olhar desde uma perspectiva individualista, mas precisamos entender que a batalha pela salvação da nossa nação inclui primariamente a batalha pela salvação da nossa família. Quando estamos orando pela nossa nação, intercedendo pela nossa nação, estamos intercedendo pelas famílias da nossa nação. Deuteronômio 6, no versículo 6 e 7, quando Deus começou a trazer a instrução, a lei, os princípios, os mandamentos para o povo de Israel, Deus disse: vocês têm que guardar isso no coração, guardar as palavras que hoje eu ordeno a vocês no coração, e vocês vão ensinar isso, vocês vão ensinar
ensinar isso aos seus filhos. Vocês vão falar quando vocês estiverem sentados à mesa. Vocês vão andar e vocês vão falar dos meus preceitos, dos meus mandamentos. Vocês vão se deitar e vocês vão conversar sobre isso. Vocês vão se levantar e vocês vão conversar sobre isso. Também vocês vão atar isso na mão de vocês, para que vocês lembrem, das minhas promessas, os meus preceitos, os meus mandamentos, das minhas leis, para que isso seja inculcado na futura geração. Vocês têm que deixar isso bem adiante dos olhos de vocês, para que vocês sempre tragam à memória os meus mandamentos, que devem ser valores fortes dentro da família. E Deus disse: vocês devem escrever isso. Escrevam isso nas suas casas, nas portas das suas casas. Escrevam isso nos umbrais das suas casas. É importante você entender que, como família, nós precisamos nutrir a nossa família com os princípios, com os mandamentos, com os preceitos, com as ordenanças, com as promessas de Deus. Você não deve apenas guardar a palavra no seu coração. Você tem que ensinar isso à sua casa. Você tem que ensinar isso aos seus familiares. Você tem que ensinar isso aos seus filhos. Você tem que fazer com que isso se torne uma prática diária na sua vida. E isso exige compromisso da nossa parte. Jó fazia isso porque Deus fez com que Jó vivesse todo um processo doloroso, mas ele passou por todo esse processo doloroso e ao final Deus restituiu em dobro tudo o que Jó tinha. E aí a pergunta é: como Jó passou por toda essa fase tão difícil, onde ele perdeu tudo na sua vida, mas mesmo assim ele não blasfemou, ele não se afastou do Senhor? Porque há um segredo ali no livro de Jó. Jó capítulo 1, no versículo 5, diz que todos os dias, coloque aí nos comentários, todos os dias, Jó chamava os seus filhos e santificava a sua casa. Jó conseguiu atravessar por todo o processo difícil, doloroso, de perdas, de enfermidade, toda a perseguição que ele atravessou, e ele não se afastou dos caminhos do Senhor, porque ele construiu algo dentro da sua casa. Ele construiu algo e isso o fortaleceu para acreditar nas promessas de que Deus iria restaurar a sua família. Todos os dias, Jó, ao final de cada festa, ao final de cada banquete, ao final das colheitas, ao final do dia de trabalho, Jó chamava os seus filhos e os santificava. E ele fazia algo. Ele, nas madrugadas, ele levantava sacrifício, fazia altar de sacrifício para todos os filhos, porque ele dizia: talvez meus filhos possam pecar, mas mesmo assim eu já estou santificando a minha família para o Senhor. E a palavra de Deus diz que Jó fazia isso continuamente. Todos os dias você deve santificar a sua casa. Todos os dias você deve batalhar pela sua família. Todos os dias você deve levantar um altar de adoração, um altar de intercessão, um altar de sacrifício, de holocausto pela sua família. Era isso que Jó fazia. Jó fazia isso continuamente. Devemos santificar a nossa família perante o Senhor. Nós temos, como filhos de Deus, esse poder de mudar a atmosfera da nossa casa. Se até hoje você ainda não consegue transformar a atmosfera da sua casa ou da sua família, a partir de hoje você está entendendo que Deus te deu uma incumbência, um compromisso, uma chamada de você, como filho dele, se levantar todos os dias e orar pela salvação da sua casa, orar pelos seus familiares, levantar um altar de sacrifício pelos seus familiares, santificar a sua casa, e você vai ver como Deus vai trazer salvação, cura e libertação
a sua família. Oração é guerra. Oração é igual a guerra. Coloque aí nos comentários, oração é igual a guerra. Por isso nós devemos batalhar pela nossa família. E quando eu falo batalhar pela nossa família, me lembra Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4, fala que quando Neemias estava em processo de reconstrução dos muros, se levantou aí Sambalate e Tobias para falar mal em todo esse processo, para trazer difamação, trazer calúnia, para liberar vozes enganosas e vozes de maldição para o povo que estava construindo. Mas a palavra de Deus diz em Neemias capítulo 4, e eu vou ler aqui junto com você, Neemias capítulo 4, a palavra de Deus diz que Neemias orou junto com o povo, porque eles estavam ouvindo vozes de inveja, vozes de calúnia, vozes mentirosas, vozes contrárias, para que não houvesse reconstrução dos muros. Hoje você vai começar a construir os muros da sua casa, da sua família. E a primeira coisa que você tem que fazer é orar para silenciar todas as vozes contrárias. Quais são as vozes contrárias para a sua família? Vozes de divisão, vozes de contenda, vozes de briga, de calúnia, de maledicência, vozes de enfermidade, vozes de separação, de divórcio. Quais são as vozes que estão gritando aí dentro dos seus ouvidos? Hoje nós vamos levantar e orar pelas nossas famílias para silenciar essas vozes. Neemias levantou com o povo e começou a orar. Neemias 4 no versículo 9 diz: nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Você precisa estar como um vigia, guardando a sua família de dia e de noite, guardando a sua casa de dia e de noite. Como fazemos isso? Com oração. Como fazemos isso? Com intercessão. Por isso Deus está te levantando como vigia. Por isso você precisa vir aqui, ser treinado para aprender a interceder como um vigia, a orar como um vigia, a batalhar como um vigia, a liberar o céu sobre a sua família. Neemias orou com o povo e pôs guardas de dia e de noite. Contra quem? Contra os inimigos que estavam falando palavras mentirosas e enganosas para que não houvesse a construção dos muros. Mas Neemias fez mais. Neemias, debaixo de uma instrução do Espírito Santo, a palavra de Deus diz que Neemias colocou então o povo por famílias nos lugares baixos e abertos e por detrás do muro com as suas espadas, lanças e seus arcos. Veja, Neemias convocou famílias. Nesse tempo, Deus está convocando vigias, mas Deus está convocando também as famílias dos vigias. Deus está convocando a nossa família. Deus está convocando a nossa família para ser vigia. Deus, através de Neemias, trouxe uma estratégia para a reconstrução. Queremos reconstruir a nossa nação? Queremos construir o futuro do nosso Brasil? Vamos construir o futuro do nosso Brasil através da construção e da estratégia de levantar famílias fortes, famílias que venham a estar com lanças, com espadas e com arcos. Vejam, famílias preparadas para a guerra. Declare aí: a minha família está preparada para a guerra. A nossa família tem que estar preparada para a batalha. Nós devemos estar prontos para a batalha. Devemos estar prontos para batalhar pela nossa família. E Neemias lançou uma palavra. Neemias disse algo. Neemias disse: o Senhor é grande e temível. E nós vamos pelejar. Nós vamos batalhar pelas nossas famílias, pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, pelas nossas mulheres, por nossa casa. Pai, nós estamos aqui como vigias e cremos na palavra do Senhor. Cremos que o Senhor toma o nome de cada família aqui. Coloque o nome da sua família, o sobrenome da sua família
aí nos comentários, eu declaro que Deus toma o nome e o sobrenome de cada família. Família Pereira Guilhem, Deus toma o nome dessa família nos céus e na terra. Deus toma o nome da sua família, e por isso nós nos levantamos pela família da nossa nação, pelas famílias da nossa nação. Nos levantamos como vigias, nos levantamos para silenciar as vozes de engano, as vozes mentirosas, as vozes de calúnia, as vozes de divisão, as vozes de contenda, as vozes de separação, as vozes que tentam minar a construção de famílias na nossa nação. Em nome de Jesus, eu declaro nessa hora que cada família que se levanta aqui nos comentários, ela é guardada, ela é preservada, ela se levanta para batalhar pelo propósito do Senhor na nossa cidade, na nossa nação, para que o plano eterno de Deus seja estabelecido através das famílias, em nome de Jesus. E batalhamos por casamentos, batalhamos pelos nossos filhos, batalhamos pelas nossas filhas, batalhamos pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, batalhamos pelos nossos pais, batalhamos pelos nossos avós, batalhamos por toda a casa, batalhamos pelos nossos cônjuges, em nome de Jesus, batalhamos pela nossa casa, para que haja salvação sobre as famílias da nossa nação. Não entrará o anjo da morte sobre a nossa casa, não haverá encantamento sobre a nossa tenda, não haverá palavra contrária e de maldição lançada sobre o nosso lar, em nome de Jesus. Eu declaro que se levantem famílias fortes, poderosas na nossa nação, com espadas, com escudos e com arcos, famílias que estejam preparadas para a construção, que enquanto constroem os seus lares também batalham pelo propósito, enquanto em uma mão estão construindo o futuro das suas gerações, na outra mão estão batalhando para que esse futuro, o pleno que o Pai estabeleceu, venha a cumprimento em nome de Jesus. Eu declaro que a sua família está protegida, está coberta. Eu declaro verdade sobre a sua casa, declaro saúde sobre a sua família. Eu declaro que você se levanta como um vigia pela sua casa, e ao ouvir o som da trombeta, você não vai ouvir sons de Sambalates e Tobias, você não vai ouvir sons mentirosos e enganadores, mas você vai ouvir o som da trombeta. Diz a palavra de Deus que Neemias dividiu em famílias para a reconstrução dos muros, e ele ficava, ao lado dele ficava um que tocava a trombeta o tempo inteiro para anunciar. E a palavra de Deus diz ali em Neemias 4:20 que no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali acorrei a ter convosco, e o vosso Deus pelejará por nós. Aqui está 3 princípios chaves para preservarmos a nossa família. O primeiro é ouvir o som da trombeta. Eu declaro que a sua família vai ouvir o som da trombeta, o som do chofar. O som da trombeta anuncia, declara as promessas e uma nova estação para a sua geração. Quando você ouvir o som da trombeta, você deve fazer algo, você deve se ajuntar. Eu declaro que haja unidade sobre a sua casa, unidade sobre a sua geração, unidade sobre a sua família. Quando vocês ouvirem o som da trombeta, vocês vão se unir, e o Senhor pelejará por nós. Como família brasileira, nós nos unimos aqui mediante ao som do chofar, que é liberado sobre os céus da nossa nação. Nos unimos como família, como remanescente, sabendo que o Senhor pelejará por nós. Determinamos levantar as nossas famílias para serem reflexos da glória de Deus. Determinamos, nos posicionamos, levantar a nossa casa para um tempo de vitória, um tempo de restauração, um tempo de salvação. Nossa família não será sucumbida, nossos filhos não serão filhos para calamidade, nossas casas não serão amaldiçoadas, nossa família não sofrerá pestilência
pestilência, nem mortandade, nem enfermidade. Nossa família será abençoada, será próspera nessa terra, alcançarão posições de influência na nossa terra em nome de Jesus, viverão tempos de bonança, da bondade do Senhor, de shalom e de fartura em nome de Jesus. Declaramos nessa hora que nas famílias da nossa nação, na nossa família, o Senhor faça trazer o espírito de Elias, que converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quebramos todo espírito de orfandade nas famílias da nação brasileira, em nome de Jesus. Declaramos e estabelecemos que o Brasil não é um país órfão, o Brasil tem paternidade. As famílias da nossa nação não são famílias órfãs, são famílias onde a paternidade começa a fluir. Nós estamos na nossa era, na era da nossa história como nação e como mundo, também vivendo uma sociedade debaixo de um espírito de orfandade, onde existem pais que estão vivos, mas não são presentes, são ausentes. Eu declaro que Deus está restaurando a paternidade na sua família. Deus está restaurando a paternidade. Por isso Ele vai começar a levantar pais sobre a nação brasileira. Declaro que homens se levantem, homens que carregam a paternidade de Deus, o coração paternal de Deus. Pai, salva os sacerdotes das famílias, para que eles se levantem em prol de suas casas, para que os filhos se reconectem, para que eles se tornem referência da presença paternal do Senhor para cada geração, em nome de Jesus. Eu declaro que assim como o Senhor levanta pais para desatar herança, para desatar destino, o Senhor também levanta mães que venham a nutrir, que venham a cuidar, que venham a preservar, que venham a zelar, que venham a ser guardiãs dos seus lares, que venham a ser radares espirituais para impedir o acesso do inimigo dentro de suas casas, em nome de Jesus. Eu declaro nessa hora sobre a nossa nação, as famílias da nossa nação e a sua família, que a sua posteridade, a sua geração, os seus filhos, os filhos dos seus filhos falarão do nome do Senhor. Meu Deus, os filhos dos seus filhos falarão o nome do Senhor. Salmos fala sobre isso, que uma geração falará a outra geração das grandezas do Senhor, do nome do Senhor. Eu declaro que a nossa família falará, a nossa posteridade, as nossas gerações futuras, o nome do Senhor. Vamos anunciar a justiça, vamos ensinar aos nossos filhos, vamos trabalhar de uma maneira geracional. Aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos, aquilo que os nossos pais contaram, é aquilo que nós vamos transmitir. Eu sei que se hoje eu estou aqui, na posição que estou, é porque eu tive pais que me direcionaram dentro do propósito de Deus, que trabalharam dia e noite para que a salvação chegasse à nossa casa. E assim eu conduzo a minha geração, assim conduzo a Sharon, para que viva debaixo dos propósitos do Senhor. Assim conduzo a minha geração e transmito a geração e falo das grandezas do Senhor. Assim falo aos meus filhos espirituais espalhados, para que eles também transmitam às suas famílias. Eu proíbo nessa hora toda intervenção demoníaca querendo destruir a sua casa, operação de Belial querendo trazer violência, querendo trazer destruição, querendo trazer rebeldia, querendo trazer resistência. Cancelado agora no poder do nome de Jesus. O coração órfão é restaurado, não gerará filhos rebeldes, não gerará filhos para a maldição, mas gerará filhos para a bênção do Senhor, em nome de Jesus. E eu declaro que a sua geração começará a proclamar os louvores do Senhor. As gerações daqui do nosso Brasil proclamarão louvores ao Senhor, não falarão mais notícias, mas proclamarão as grandezas, os louvores, a magnitude, a majestade do Senhor, em nome de Jesus. E para declarar isso sobre as famílias da nossa nação, eu quero ler Salmo 127, diz: se o Senhor não constrói a casa,
em vão trabalham os que a edificam. Nós estamos como Neemias 4, estamos edificando, estamos construindo, mas estamos em oração, estamos guardando, estamos batalhando, estamos preservando. Essa é a dupla função que o Senhor deu à humanidade. Vocês devem guardar e vocês devem cultivar. Você deve guardar a sua família e você deve cultivar, trabalhar, batalhar pela sua família. Não desista da sua família, não desista da herança que o Senhor te entregou. Salmo 127, coloque aí nos comentários, diz: se, eu vou ler em uma outra versão, vou ler na versão Passion, diz: se a graça de Deus não ajudar os construtores, coloque aí nos comentários: eu sou um construtor pela minha família, eu sou um construtor pela minha geração. Nós devemos ser construtores. Todo intercessor é um construtor. Todo intercessor é um construtor. Devemos ser construtores da nossa geração, da nossa família. Se a graça de Deus não ajudar os construtores, em vão trabalham para construir suas casas. Se a misericórdia do Senhor não proteger a cidade, em vão todos os vigias a cercarão. É realmente insensato trabalhar tanto desde o amanhecer até tarde da noite, esforçando-se para ganhar a vida com medo de não ter o suficiente. Deus provê para os seus amados, até mesmo enquanto eles dormem. Eu declaro que não haverá nenhum desequilíbrio na sua vida, nem na vida dos seus familiares. Você não pode ganhar o mundo e perder a sua família. Você não pode trabalhar de dia até a tarde da noite e esquecer da sua casa. Você deve entender que tudo gira em torno de um propósito maior. E o propósito de Deus é familiar. O propósito de Deus é familiar. Ah, mas eu tenho meu chamado individual. Mas vai ser para servir e servir famílias. Servir e servir famílias. O nosso propósito está ligado a uma casa. Deus levantou a Ruth, mas Ruth só manifestou o destino quando ela esteve dentro de uma família. Porque para você cumprir o seu propósito individual, você precisa estar conectado a uma família. Você precisa estar conectado a uma família. E é isso que Deus diz. Não adianta você trabalhar desde manhã até tarde da noite e você não guardar a sua casa. Deus provê e Deus vai prover para você estar aqui aprendendo mais a como vigiar pela sua casa e pela sua nação nos dias 28. Deus provê aos seus amados enquanto eles descansam. E os filhos são presentes do amor de Deus. Seus filhos são presentes de Deus. Seus filhos são bênção de Deus materializada. Quer ver uma bênção de Deus materializada aqui na terra? São os nossos filhos. Os filhos são presentes de Deus e é a generosa recompensa dos céus. Eu declaro que filhos e filhas se levantem na nossa nação como uma generosa recompensa dos céus. Os filhos nascidos de um jovem casal um dia se levantarão para proteger e prover para a sua geração e para os seus pais. Eu declaro que os seus filhos se levantarão para serem protetores e construtores e provedores para a sua geração. Feliz é o casal que tenha muitos filhos. Ei, tenha muitos filhos. Tenha muitos filhos, isso faz parte da promessa de Deus. Nós vemos isso, os muçulmanos entenderam isso, que para eles liberarem a amplitude da doutrina, eles deveriam construir famílias grandes, para que pudessem espalhar pelas nações, e assim a doutrina seria espalhada. E nós, como filhos de Deus, não queremos gerar filhos. Ei, gere filhos. Filhos são bênçãos da parte de Deus. Gere o propósito de Deus. Feliz é o casal que tenha muitos filhos. Talvez você esteja aí com problemas no seu casamento. Tenha filhos. Você vai ver como isso vai trazer bênção para a sua vida. Uma casa cheia de filhos não trará vergonha ao seu nome, mas vitória quando você enfrentar os seus inimigos. Chave aqui.
Filhos liberam vitória sobre a nossa vida. Filhos liberam vitória sobre a nossa vida. Libera vitória sobre os nossos inimigos, pois os seus descendentes terão influência e honra para prevalecer em seu favor. Eu profetizo isso sobre a sua família e eu profetizo isso sobre as famílias do nosso Brasil, em nome de Jesus. Que se levante uma geração bendita do Senhor, uma geração próspera, uma geração alinhada, uma geração apaixonada pela presença de Deus, uma geração cheia do Espírito Santo, uma geração que tenha coração de filho e não coração órfão, uma geração construtora, uma geração que provê, que constrói, que é influência e que também será destacada como honra para as suas famílias, em nome de Jesus. Uma geração que será próspera nessa terra, uma geração que irá construir o Brasil de acordo com os valores e os princípios do reino de Deus. Uma geração que venha a ser o reflexo da glória de Deus sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua família, eu declaro que a sua família está debaixo da proteção divina. O diabo não tem como tocar na sua família. Vem saúde para a sua família, venha prosperidade sobre a sua casa, venha luz e venha firmeza da presença do Senhor, trazendo convicção, salvação, cura e restauração para a sua família, em nome de Jesus. Se você concorda, coloque aí amém e amém. E eu abençoo aqueles que irão constituir suas famílias. Declaro que a sua família será constituída e construída debaixo da bênção do Senhor. Declaro que nesse tempo famílias novas surjam sobre a nossa nação para ser reflexo da presença do Senhor, da presença e da glória do Senhor para a nossa nação, porque a família é uma ideia de Deus. A família é uma ideia de Deus e Deus quer fazer a nossa nação forte, mas ela só será forte se nós tivermos famílias fortes. Eu declaro que a sua família é fortalecida, é revigorada, é levantada como um estandarte para estabelecer a vitória do Senhor sobre o nosso território, em nome de Jesus. Amo vocês, Deus te abençoe. Nos vemos amanhã aqui no Vigie Agora. Chame outras pessoas para que possamos seguir intercedendo pela nossa nação. Porque se Deus vigia por nós, é tempo de nós vigiarmos com Ele. Shalom, amo vocês!